de Herodes, o governador daquela época, o rei daquela época. Aleluia. Aleluias. E agora Herodes, ele toma ali Pedro, aleluias, em tuas mãos e lança Pedro no cárcere. E a intenção de Herodes, aleluias, era ali na festa dos pães asmos, era uma festa tradicional, era ter Pedro como espetáculo. Aleluia. Era ter Pedro ali como o principal espetáculo ali, mas não um espetáculo bom, mas um espetáculo de horror, porque Pedro, no dia daquela festa de pão asmo ali, Pedro ia ser ali morto, Pedro ia ser talvez decapitado, não sabemos a forma que Pedro ia morrer, mas a intenção de Herodes, a intenção daquele rei era matar Pedro no dia daquela festa. Já estava tudo preparado, já estava tudo armado. O projeto daquele homem estava ali arquitetado, estava armado. Podemos dizer que o projeto do inimigo ali para Pedro já estava feito, o laço estava armado, o arco estava preparado. Aleluias. Então Herodes, ele toma Pedro na prisão e já com um plano em mente, com aquilo que ele ia fazer, já estava na sua cabeça, já estava no seu pensamento, o que ele ia fazer com Pedro. Mas agora ele toma Pedro e ele lança Pedro na prisão, fala: deixa Pedro até amanhã. Aleluia. Que depois a gente pega, apresenta Pedro e exerce o nosso plano. Glória a Deus. Então Pedro agora ele é lançado ali naquele cárcere. Pedro é lançado na prisão. Aleluia. E agora Pedro é lançado ali, Pedro é protegido. Herodes fica com tanto medo de Pedro fugir, de Pedro escapar, que Herodes ele coloca ali, podemos dizer, naquela prisão, aleluia, segurança máxima, coloca ali vários soldados para proteger ali aonde Pedro estava preso. E não bastasse isso, Pedro, não bastasse os soldados que protegiam a entrada da prisão, aleluia, também dormiu juntamente com Pedro, um do lado esquerdo e outro ao direito, mas 2 soldados para não ter erro, para que Pedro não escapasse das mãos de Herodes. Aleluia. Então a Bíblia fala que agora Pedro está preso, aleluia, mas Pedro estando preso, a igreja do lado de fora exercia um grande papel. Aleluia. Pedro na prisão preso, mas a igreja pro lado de fora ali, ela estava clamando em favor de Pedro. Pedro estava na prisão, mas a igreja estava lá fora, e a igreja clamando, intercedendo, orando, pedindo para Deus entrar com providência, pedindo para Deus livrar, pedindo para Deus guardar, pedindo para Deus fazer a obra, pedindo para Deus entregar o livramento na vida de Pedro. Pedro preso, a igreja orava para Deus, pedia: Senhor, entra lá naquela prisão, Senhor, entra lá, muda, transforma, Pai, liberta Pedro ali naquela prisão. Olha o papel importante de Deus, aleluia, da igreja na terra. E quando nós estamos aqui, nós sempre falamos: Senhor, liberta aquele homem, liberta aquela mulher. Nós estamos aqui, mas Deus, através da nossa oração, através do nosso clamor, Deus vai libertando vida, Deus vai transformando, Deus vai salvando, Deus vai livrando, Deus vai protegendo. Talvez nós não consiga contemplar com nossos olhos, talvez nós não consiga ver com nossos olhos, mas no mundo espiritual, enquanto a gente clama aqui, Deus quebra as correntes do inferno, Deus abre as prisões de Satanás, liberta, cura, salva e transforma para a glória do nome dele. Aleluia. E agora Pedro está lá pronto para ser morto. Isto era um plano do inimigo, isto era um plano de Satanás. Olha a importância, irmão, de nós orarmos, de nós pedirmos para Deus fazer a obra. Olha a importância de nós não deixarmos de orar, não podemos deixar de orar. A igreja orava e Deus estava trabalhando através daquela oração, através daquele clamor. Não deixe de pedir, não deixe de orar, não deixe de falar com Deus. Aleluia. Talvez você não possa ver com os teus olhos, mas as mãos de Deus, através da tua oração, ela está se movimentando.
Talvez você não vê mais as mãos de Deus através do teu clamor. Ela está entrando em ação. Pedro estava ali protegido, ali para não escapar. Mas agora de repente, a Bíblia fala que sobreveio um anjo do Senhor, aleluias, e uma luz iluminou a prisão, aleluias. Agora Deus ele pega e manda um anjo libertar Pedro daquela prisão, aleluias. Agora Deus ele pega e ele fala: anjo, desce lá, liberta Pedro daquela prisão, aleluia. Livra o meu servo na terra. Oh Jesus querido. Agora o anjo toca na Pedro: Pedro, levanta, levanta, porque eu tenho uma ordem para te tirar deste lugar. Aleluia. Pedro, levanta, porque eu tenho uma ordem para libertar você desta prisão. Eu tenho uma ordem para tirar você aqui, Pedro. Aliás, Pedro, o arco está armado, o laço está feito, mas Deus me enviou aqui para cortar este laço, para quebrar este arco e para entregar o livramento sobre a tua vida. Deus está entregando livramento aqui para pessoas em nosso meio. Deus está entregando livramento para famílias aqui em nosso meio. Deus está entrando em ação. Deus está entrando nesta noite para cortar o laço, para quebrar o arco. Tem livramento de Deus para a tua vida, tem livramento de Deus para a tua casa, tem libertação de Deus acontecendo aqui em nosso meio nesta noite. Deus está trabalhando em nosso meio. Deus está trabalhando no meio da tua casa. Se tu crê, tem um anjo entrando agora libertando. Tem um anjo entrando agora libertando, guardando e protegendo. Deus está trabalhando em nosso favor nesta noite. Talvez o laço de Satanás pode estar até feito, mas nesta noite Deus está cortando o laço do adversário. Talvez o arco já está armado, mas Deus está cortando o laço por meio e entregando a vitória em nossas mãos. Hoje os projetos de Satanás ele cai por terra sobre a nossa vida, e os planos de Deus mais uma vez prevalecem sobre a nossa história. Aleluia. Hoje os projetos de Satanás caem por terra. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Hoje os projetos de Satanás ele cai por terra sobre a tua vida. Hoje os projetos de Satanás ele cai por terra sobre a tua família, e a promessa de Deus começa a acontecer, e a promessa de Deus começa a florescer, e a promessa de Deus ela começa a se realizar. Se você crê, bate palma e glorifica o nome de Jesus. O projeto de Satanás estava armado ali, irmãos. Herodes já tinha armado ali o laço para Pedro. Aleluia. Mas maior do que o laço que Herodes tinha armado para Pedro era a promessa que Deus tinha para ele. Maior que o laço de Satanás na tua vida é a promessa que Deus tem para você. Maior que o laço de Satanás na sua casa é a promessa que Deus tem para a tua vida. Ei, maior do que tudo que se levanta contra você é o que Deus tem preparado para você. Aleluia. Hoje os projetos de Satanás caem por terra. Hoje Deus te liberta, hoje Deus te livra, hoje Deus te arranca dessa situação e fala para você: a minha promessa vai acontecer, a minha promessa vai acontecer, a minha promessa vai acontecer, a minha promessa ela vai acontecer na tua vida. Aleluia. E onde estava lá, irmãos? Era o fim de Pedro. Para ele, Pedro já estava morto. Aleluia. Mas
entra lá, Deus ele entra cortando o laço, entra quebrando o arco, entra decretando a vitória na vida de Pedro. O inimigo pensou que ia acabar com você. Talvez o adversário estava até cantando a tua derrota. Talvez o inimigo já estava até dizendo que tinha conseguido, que conseguiu te parar, que conseguiu te calar, que conseguiu te colocar numa depressão, te colocar numa ansiedade, te jogar no mundo lá fora. Mas não, hoje o laço de Satanás está sendo cortado aqui, hoje o arco está sendo quebrado por meio. Deus está te restaurando, Deus está te libertando, dizendo que você não é projeto de Satanás, mas é promessa dele nesta terra. Tu é promessa de Deus e não projeto de Satanás. Tu é promessa de Deus. Grande Deus, aleluia. O projeto de Herodes não deu certo, porque maior do que o projeto de Herodes era a promessa que Deus tinha na vida de Pedro, irmãos. Aleluia. Aleluia. Projetos falham, mas promessa não falha. Aleluia. Projetos caem por terra, mas promessa não cai por terra. Aleluia. O que Deus disse na tua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Deus, aleluia. Pedro estava ali pronto para ser morto. Mas Deus ele manda o anjo, vai lá. Desce na terra, anjo. Desce e liberta aquele homem, porque ele não é o fim dele ainda, não acabou para ele. Desce lá, anjo. Desce lá, porque não acabou para ele ainda. Deus está dizendo para alguém aqui que não acabou para você ainda. Não acabou para você, não é o ponto final. Deus manda dizer. Hoje o anjo da libertação está passeando aqui em nosso meio. Oh, tem livramento de Deus para a nossa vida aqui nesta noite, irmãos. Alasterimianda lapacandarabia, alasturibicai. Rai condemanto rabalaste candarandia. O adversário tinha armado o laço para nós cair. O adversário já tinha armado ali os planos para acabar com a nossa vida, para acabar com a nossa história. O adversário já tinha armado o laço de morte. O adversário já tinha armado o laço da depressão, o laço do suicídio. Mas hoje Deus entra cortando esse laço. Hoje Deus entra quebrando este arco.